Um grande abraço, mais uma vez, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos por meio virtual para a prática do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma semana. Grande abraço a todos nessa ligação que vamos fazendo pelos meios virtuais. Nossos agradecimentos aos nossos companheiros, a Marta e o Edson, que nas semanas anteriores conduziram os estudos de forma brilhante, com temas diferentes sendo abordados e todos contribuindo para o nosso crescimento e o nosso melhoramento espiritual. Nós vamos continuar os nossos estudos, continuar as nossas concepções e também elucubrações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do nosso entendimento, a partir daquilo que temos estudado, buscado e compreendido. Mas para a gente iniciar essa nossa reunião de hoje, eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece, Caso você já tenha preparado uma vasilha com água, deixe aí pronta, para você já fazer a sua prece e a água ser energizada durante o nosso culto do Evangelho. E caso você ainda não tenha preparado, então corre lá rapidinho, pega uma jarra com água, ou um copo, ou uma garrafinha, do jeito que você preferir, para que você e sua família possam consumir a água energizada, fluidificada, após o término deste nosso estudo, tá bom? Então vamos com os nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, para que agora, neste momento, sejamos acolhidos, amparados pelas boas energias vindas do mais alto. Que essas energias encontrem em nós campo fértil, um coração preparado para receber a semente da mensagem que será trazida, que o nosso espírito possa acolher essa mensagem, absorver essas boas energias, que essas vibrações possam ser refletidas de forma positiva no nosso corpo físico, que essas energias também cheguem a todos os cantos do nosso lar, abençoando e iluminando cada cantinho da nossa casa com energias de paz, de restauração, de amor. Que essas mesmas energias positivas e benfazejas possam alcançar os nossos familiares, atingindo o coração de cada um, principalmente naquele ponto em que o nosso familiar mais precisa, que ele possa sentir a presença da espiritualidade, a presença de Deus, e que assim ele acalme o seu coração, renove a sua fé em Deus, em Jesus, e prossiga a sua caminhada. Que essas boas vibrações possam nos acompanhar, nos ajudar, e que nosso estudo de hoje possa também ser conduzido pelas boas vibrações, intuições e inspirações do plano espiritual, para que a mensagem possa ser trazida de forma que todos nós tiremos proveito, para que todos nós possamos absorver e para que todos nós possamos evoluir um pouquinho a cada dia enquanto espíritas e enquanto espíritos encarnados. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe hoje e sempre, assim seja. Então vamos, Bom, hoje eu separei aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo mais longo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. É esse o título do capítulo 5. E nós vamos falar um pouquinho sobre o item 24. O item 24 é a infelicidade real. É uma mensagem que foi trazida pelo espírito Delphine de Girardin, já que é francês. Foi recebida em Paris em 1861. Tá? Essa mensagem do espírito Delphine, ela fala sobre a infelicidade real. O que é infelicidade para a gente?
nós estamos vivendo um mundo em que estamos tendo uma aprovação coletiva, que é o coronavírus, o Covid-19. É uma aprovação coletiva, e se a gente for pegar assim, nós estamos sofrendo muito. Se a gente for analisar as mensagens do próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, nós vamos ver que Kardec já havia sido alertado pela espiritualidade da chegada do mundo de regeneração e que o nosso planeta iria iniciar uma transição que, segundo os próprios espíritos, segundo o próprio Chico Xavier, esse período de fim, vamos dizer assim, fim, né, do mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo. E o início do mundo de regeneração deve acontecer por volta do ano 2057. 2057 ou 2059, 69? 2057. Partindo desse princípio, né, muito tem se discutido sobre a transição planetária, sobre essa mudança do planeta, alguns conceitos errados que nós espíritas também temos, né? Não é de um dia para o outro que o mundo será um mundo alegre, né? Segundo a própria escala dos mundos que está no Livro dos Espíritos, é um planeta com a prevalência do bem. Mundo de regeneração é um mundo com a prevalência do bem. Não quer dizer que será um mundo bom, feliz. Teremos mais pessoas intuídas em fazer o bem e dedicadas a fazer o bem, né, do que pessoas ainda no erro, né? Mas nós não estamos assim? Estamos num processo, mas nós ainda deixamos as nossas individualidades aflorarem à frente do coletivo, que é o que vem nos explicar o Espiritismo, né? A felicidade coletiva. E aí, quando a gente pensa felicidade, nós somos egoístas ao ponto de pensar na nossa felicidade, na felicidade da nossa família, da felicidade das pessoas mais próximas a nós. E que, de alguma forma, se elas forem felizes, nós também seremos. Mas ainda existem alguns equívocos que nós alimentamos no nosso coração. E por isso, esse é o chamamento que nós temos a obrigação de olhar em nós o que é a nossa infelicidade real. O que nos causa a infelicidade? É a falta de dinheiro, é a falta de liberdade de ir e vir, né, que nós estamos aí com a movimentação mais restritiva por conta do coronavírus. O que nós temos experimentado, que nós falamos assim, nossa, isso é infelicidade. É nós perdermos um ente querido. O que é a infelicidade? E é isso, né, que o Espírito Delfine vem nos falar nesta mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ela vem falar que a infelicidade pode não estar na miséria, pode não estar no fogão sem lume, né, sem comida, sem alimento, pode também não estar num credor ameaçador, nem no berço vazio, nem nas suas lágrimas pela perda de um ente querido. Por que ela vem falar isso? Porque a infelicidade real é após aquele ato, após aquilo que nós achamos que é infelicidade. Perdi meu emprego. Nossa, essa é uma infelicidade real. Será? As consequências desse ato é que podem ser de alegrias ou infelicidade real. A nossa visão, as nossas ações, melhor dizendo, a partir daquele fato, é que vão falar se a gente vai ter uma infelicidade ou uma felicidade. Vocês já pararam para pensar que a infelicidade que nós julgamos ser real nesta encarnação é consequência de erros de vidas passadas? Ou até mesmo erros nessa própria encarnação, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a maior parte das nossas daquilo de desafios que aparecem para a gente na nossa existência foram provocados por nós mesmos nessa atual existência, né?
Será que nós paramos para pensar isso? Será que nós paramos para refletir sobre isso? Tem um ditadozinho, né, uma historinha, que assim, ó, tinha uma tribo, né, tinha uma vila, e um homem tinha um cavalo. Aí numa noite o cavalo fugiu. Aí todos os vizinhos conhecidos, nossa, que tristeza, seu cavalo fugiu. E ele utilizava o cavalo, né, nas atividades ali agrícolas que ele desenvolvia. Todo mundo penalizado pelo desaparecimento do cavalo, achando que seria um azar, né, uma infelicidade real. E sabiamente o dono do cavalo falou: será que é tristeza? Será que é infelicidade? Vamos aguardar. Passou alguns dias, o cavalo que havia fugido retornou para a aldeia trazendo outros cavalos selvagens. Aí as mesmas pessoas que tinham ido na casa do dono do cavalo falaram: nossa, que tristeza, seu cavalo sumiu. Agora falam: nossa, que sorte, o seu cavalo voltou e ainda trouxe outros cavalos. E ele, mais uma vez, sabiamente, disse: será que é sorte? Será que é felicidade? Pouco tempo depois, o neto do dono do cavalo, ao tentar amansar os cavalos selvagens que haviam vindo acompanhando o cavalo da família, cai de um desses cavalos e quebra a perna. As mesmas pessoas voltam até a casa desse homem. Que tristeza, que azar, seu neto quebrou a perna, que infelicidade para o seu neto. E mais uma vez ele sabiamente diz: será? Vamos aguardar. Passado algum tempo, o exército do país vem convocando os jovens para lutar em suas forças armadas numa guerra contra um vizinho. Todos os jovens do vilarejo são convocados, com exceção daquele que estava com a perna quebrada por haver caído do cavalo. E mais uma vez, todos vêm com seus julgamentos de infelicidade, de felicidade, no caso do rapaz, né? A sorte de ter quebrado a perna e não ter ido para a guerra. Então, a gente tem uma visão muito limitada daquilo que acontece conosco. E como continua o espírito de Delfine, as consequências das nossas ações no mundo espiritual é que vão definir se nós somos felizes ou infelizes. Se aquilo que nós julgamos ser infelicidade para nós, se é uma felicidade. Às vezes a nossa dificuldade de colocar alimento em casa, as nossas fomes e tudo mais que a gente passa, né, pode nos revoltar ou pode nos dar uma lição de que nós precisamos viver com pouco, é isso que nós temos que fazer, diminuir o nosso padrão de consumo, né, que hoje é muito comum a gente querer consumir mais do que a gente ganha, e a gente se adequar à nossa faixa de renda e viver a nossa possibilidade, né, como nos diz no Livro dos Espíritos, né, nós temos uma felicidade relativa. Então nós temos ali a oportunidade de nos nossos atos do dia a dia, na convivência com a família e tudo mais, sermos felizes, gratos ou infelizes e revoltados, né? A partir daquilo que nós agimos, a partir da consequência. Para alguns a infelicidade real. Perdi meu emprego, que eu ganhava muito bem, agora eu vou ter que me virar, ganhar pouco. Será que realmente é a infelicidade? Como a história do senhor aqui que era dono do cavalo. Será que essa saída do emprego vai ser ruim? Às vezes você ganhava muito bem, mas não tinha vida social, não tinha convívio em família, e perder aquele emprego vai te dar a oportunidade de focar na sua família. Será que não era essa a missão dessa sua encarnação? Cuidar da sua família, criar bem os seus filhos, e às vezes com a desculpa de ganhar mais para dar bens materiais para o seu filho, você estava deixando a sua missão principal naufragar, você estava se perdendo. Será que não é isso? Ou seja, as consequências daquilo que a gente julga ser infelicidade real na nossa existência carnal, na nossa vida ainda encarnada e no nosso no mundo desencarnado, né, no mundo espiritual após desencarnado, é que vai realmente nos dar a dimensão. Isso era infelicidade ou felicidade? Às vezes o nosso problema é saúde, nós sofremos muito com a saúde debilitada, mas esse é o nosso catalisador, o nosso purificador de erros que nós cometemos em vidas passadas.
Então, será que não é isso que nós precisamos atentar nessa nossa existência? Né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec pergunta assim: o homem pode gozar na Terra de felicidade completa? E a espiritualidade responde: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quando ele pode ser na Terra. Como a gente abranda os nossos males e a gente pode ser feliz o quanto possível na Terra? Primeiro, eu até me socorro aqui no nosso companheiro espírita, né, o Ricardo Melo, das Pílulas do Evangelho. Ele fala muito da gratidão, e principalmente da gratidão antecipada. Né, você ser grato por tudo. Né? O próprio Chico fala, né, Chico Xavier, em suas mensagens, alguns reclamam do trabalho e outros queriam ter um trabalho. Alguns reclamam de levantar e outros queriam levantar da cama. Né? Outros reclamam de caminhar até o trabalho, outros queriam caminhar. Né? Enquanto um quer um sapato, o outro quer um pé. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do próximo e ver tanto que Deus é generoso conosco. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho meus problemas familiares, eu tenho meus problemas financeiros. Tudo bem, todos nós temos. Mas você já viu uma mensaginha, né, que aparece muito nas redes sociais? Acordei, tenho um lar, tenho o que comer e tenho água para tomar. A vida é boa, obrigado, meu Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sempre falo, né, quando a gente tinha as nossas reuniões públicas, presenciais no Grupo Espírita Mensageiros, várias vezes eu me socorri numa reflexão que eu acho muito importante e que quando eu a ouvi pela primeira vez, eu me sensibilizei e parti a fazer uma ação que eu não fazia, que era agradecer todos os dias pelo que eu recebo de Deus. E a mensagem é a seguinte: se você tivesse que viver hoje somente com aquilo pelo qual você agradeceu a Deus ontem, com o que você estaria vivendo hoje? Você teria que viver hoje somente com aquilo que você agradeceu a Deus ontem na hora de dormir. Primeiro, você agradeceu a Deus ontem na hora de dormir? Você fez as suas preces antes de você dormir? Segundo, você agradeceu a Deus por tudo? Pela água, pelo seu corpo físico, por todo o seu sistema orgânico funcionando perfeitamente, ou nas pessoas com as suas debilidades físicas. Você pode ter um problema de saúde, mas todos os outros órgãos e sistemas funcionam. Né? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já agradeceu a Deus por conseguir me ver nesta mensagem, me ouvir através dessa gravação? Você já agradeceu a Deus por ter esse celular, a internet, para você acessar, ou no seu computador, este estudo que nós estamos fazendo? Você já agradeceu a Deus pela sua fé, pela sua crença, pelos seus familiares, mesmo aquele difícil que você precisa conviver, e a gente sabe que o primeiro núcleo de ajustamento é na nossa casa, no meio familiar? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já teve uma relação sincera da sua gratidão com Deus? Você já pensou o quanto que Deus nos oportuniza viver diariamente com o ar, com a água, com a umidade do ar, com o sol? Se não fosse o sol, nós não teríamos vida na Terra. Vocês já pensaram nisso? O agricultor que preparou o alimento que você comeu hoje, se você almoçou em casa, a pessoa que fez o almoço, o supermercado onde você compra, você já parou para pensar o quanto a gente tem para ser grato? E às vezes a gente se pega numa coisinha mínima e fala que é infeliz. Na mensagem, o Espírito de Delfine, ela inclusive nos fala isso, que nós gostamos de nos fazer de vítima. Nós temos tanto a agradecer a Deus, mas a gente pega naquele detalhinho que a gente acha que não é do jeito que a gente queria que fosse. Eu queria um celular mais moderno da Apple, o iPhone 12. Mas eu não tenho. Eu tenho um Samsung que tem todas as funções, que tem tudo, mas eu sou infeliz. Isso é infelicidade para mim.
A gente se pega, às vezes, em detalhes. E a gente não abre o nosso campo de visão para tudo que Deus nos dá diariamente. É isso que nos causa essa infelicidade. Primeiro, nós estamos buscando sempre o ter, o parecer, né? Eu tenho que, principalmente agora em época de rede social, né? Eu tenho que parecer feliz, eu tenho que parecer bem-sucedido, eu tenho que parecer uma pessoa culta, inteligente, eu tenho que parecer uma pessoa mobilizada com as causas sociais, eu tenho que parecer, em detrimento do ser. Eu sou isso tudo? Eu sou feliz comigo mesmo? Eu sou feliz com todas as atividades que eu desenvolvo? E aí o que a gente tem visto muito, né, são máscaras caindo a cada dia. São pessoas depressivas, cada vez mais depressivas, tristes, com síndromes do pânico, porque as pessoas estão querendo viver um mundo que não é delas. As pessoas, né, veem hoje as casas dos famosos e tudo mais, e segundo estudos psicológicos, né, são necessários poucos segundos para que você sinta uma tristeza a partir daquilo que você está vislumbrando. Né? Isso, vocês lembram daquelas revistas, né, que tinham, eu sempre vi em consultórios, né, quando a gente ia em médico, dentista, que mostrava a casa dos artistas, a ilha para onde os artistas iam. Aí, se você assinasse a revista, você ganhava os talheres. A cada edição da revista vinha um talher da ilha, do castelo, da onde aquelas pessoas famosas iam, né, que aquela revista levava e promovia os eventos. Né? Então, fazendo estudo sobre isso, se eu não me engano, são 21, 25 segundos depois que você começa a ver aquilo, você começa a sentir uma tristeza, né? Porque você automaticamente começa a comparar. Nossa, eu aqui comendo num pratinho de plástico, né, com um garfinho velho, e as pessoas comendo com talheres de prata. A minha casinha simplesinha, a casinha do artista, essa mansão com piscina, com não sei quantos quartos, não sei quantos banheiros. Né? Inevitavelmente você começa a comparar. E aí você esquece de olhar, até no Livro dos Espíritos, né, nos diz que nós temos que olhar sempre para os nossos irmãos, né, que estão numa linha evolutiva mais difícil que nós, aqueles irmãos que estão passando mais dificuldades que nós, aqueles irmãos que estão cometendo erros mais primários do que nós. Mas temos que mirar para cima, nos seres perfeitos, nos espíritos perfeitos, que é o nosso objetivo e onde nós podemos alcançar. Né? Ajudar sem humilhar aquele que nós podemos, mas sempre mirando no nosso desenvolvimento espiritual. E aí, uma coisa muito importante que nós temos que olhar em nós: o orgulho e o ego. São dois pontos, na verdade, que nos fazem distanciar de tudo isso que nós temos procurado ser estudando a doutrina espírita. Orgulhosos e egocêntricos, nós olhamos sempre para o próprio umbigo e nós nos julgamos melhores do que os nossos irmãos. Quer um exemplo? Todos vocês, eu acredito que a maioria, né, de nós, conhecemos a parábola do filho pródigo. Né? Está no Evangelho de Lucas, capítulo... Daqui a pouquinho eu falo para vocês, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Né? Era um fazendeiro, tinha 2 filhos. O mais novo cansou da vida na fazenda e falou para o pai: me dá minha parte na fazenda que eu vou embora. O pai pegou e deu a parte na fazenda e ele foi embora. Foi para a cidade, até que ele gastou todo o seu dinheiro, acabou com todo o seu dinheiro, começou a passar dificuldades, foi trabalhar numa fazenda de um senhor e viu que o alimento que ele dava aos porcos era melhor do que ele tinha, porque ele estava passando fome. Então o que ele pensou? Bom, na fazenda do meu pai, os trabalhadores recebiam muita fartura de alimento. Então eu vou embora, vou falar para meu pai: pai, pequei contra ti, pequei contra o seu lar, me dê um trabalho, me trate como um dos seus funcionários. E aí quando ele estava chegando em casa, o pai o viu de longe, se alegrou, foi lá, abraçou e falou para os seus funcionários: pegue um boi cevado
e vamos fazer uma festa que o meu filho voltou. Essa é a parte que a gente lembra, né? O pai simboliza Deus, nós somos o filho pródigo que erramos, partimos, pegamos aquilo que recebemos de Deus, os dons que recebemos de Deus, os talentos que recebemos de Deus e vamos para o mundo. Nos perdemos pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso egocentrismo, no ter, no parecer, no querer ser o melhor de tudo e acabamos perdendo a nossa essência do ser. Né? E aí a gente volta, Deus nos acolhe, a gente reconhece o erro, reconhece que erramos, que pecamos contra o nosso Senhor e que ali a gente reconhece o nosso erro, arrependido, volta e Deus nos recebe. Mas o Evangelho de Lucas, ele continua. E a gente, né, se prende muito nessa parte de Deus recebendo o filho que voltou. Mas ele continua e diz assim, ó, e o filho mais velho desse senhor, o irmão mais velho, né, do filho pródigo, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamando um dos seus empregados, perguntou o que era aquilo. E ele respondeu, o seu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Então o filho mais velho se indignou e não queria entrar em casa. E aí o pai teve que ir até ele e disse, olha, o pai disse para ele, né? Não, ele disse para o pai, ele disse assim, ó, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado. Aí o pai respondeu, filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É o orgulho, o ego, o egoísmo do irmão mais velho que está em nós. Quantos de nós agora não pensa assim, ó, o irmão mais velho estava certo, o irmão mais novo foi embora, gastou o dinheiro do meu pai e agora volta, meu pai recebe ele com essa festa e eu que sempre fiquei aqui, e eu que sempre cuidei da fazenda do meu pai, e eu que sempre fiz o que meu pai mandou, não recebo nada dele? Isso é injusto demais. Quantos de nós não pensamos assim? Quantos de nós não pensamos exatamente isso agora? É isso que nós temos que combater em nós. Nós já fomos o filho pródigo, erramos, reconhecemos o nosso erro e estamos no caminho de volta para a casa do Senhor. Mas nós carregamos muito mais dentro de nós esse sentimento do filho mais velho. De sermos, nós nos achamos, porque somos espíritas, privilegiados. Nós achamos que quando nós desencarnarmos, nós já estaremos lá no nosso lar, com a nossa casinha garantidinha, né? Quem leu o Nosso Lar, quem assistiu o filme, a casinha, com os nossos bônus horas já creditados na nossa conta, que a gente vai ter uma vida linda, leve, porque fomos espíritas nessa vida. Só para ilustrar isso, né? Irmão Jacó escreveu livros através da psicografia de Chico Xavier. Ele era presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Me desculpe, mas Frederico Finger, eu não estava lembrando o nome dele, eu lembrei. Frederico Finger, depois ele assina com o pseudônimo de Irmão Jacó. Foi presidente da FEB, montou o parque gráfico da FEB para editar os livros espíritas, porque nenhuma editora queria editar livros espíritas. Ele foi muito importante, né, para a economia do Brasil, por exemplo. Foi ele que trouxe os discos de vinil para o Brasil, que antes era aquele disco de carvão, 78 rotações. Ele trouxe a tecnologia do disco de vinil, montou uma gravadora no Brasil, popularizou, né, aumentou a divulgação da música no Brasil, ganhou dinheiro, lógico, mas foi um espírita dedicado. Ao desencarnar, e ele cita isso, né, na psicografia para o Chico, ele achou que seria um dos seres mais iluminados do mundo espiritual. E a decepção dele foi grande ao ver que ele não se iluminou bastante. Então, não sejamos como Frederico Finger, o irmão Jacó. Nós ainda estamos a caminho.
E nós temos várias obras espíritas que nos alertam que o maior arrependimento do espírita é chegar no plano espiritual e ver que tudo aquilo que nós estudamos é real. Então, não deixe que esses nossos erros acabem com a nossa vida como sendo a nossa infelicidade real. Na verdade, pode ser o nosso catalisador, o nosso purificador, que vai nos garantir a nossa satisfação de dever cumprido nessa encarnação ao retornarmos ao plano espiritual. Esse seria o nosso objetivo e o nosso desafio de hoje, né? Não sejamos o irmão mais velho do filho pródigo, né? Não sejamos. E sejamos gratos. O que nós vamos viver, com o que nós vamos viver amanhã? Com aquilo que nós agradecemos a Deus hoje. Então vamos fazer esse exercício de gratidão, de autorreflexão. Conhece-te a ti mesmo, né? Para que você possa saber como viver tudo o que você precisa com a sua felicidade possível, relativa, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? Só para a gente terminar, gente, duas coisas. Tem um documentário no Netflix que chama Explicando a Mente. Tá? É uma visão puramente científica de experimentos com a mente. Tá? Então são 4 capítulos, eu acho, se eu não estou enganado, de 20 minutos cada um, curtinho, dá para ver, um por dia, sem alterar a sua rotina. E no segundo, se eu não estou enganado, eles falam sobre meditação. Mas não é meditação, é o mindfulness, né? Que está se tornando uma prática muito comum, principalmente no meio corporativo, que é de você ter atenção focada naquilo que você está fazendo, né? Mas fala dos benefícios que a meditação causa para o cérebro humano, isso cientificamente. E aí depois, quem se interessar, a palestrante espírita, né, a doutora Anete Guimarães, ela tem uma palestra que, me desculpem, eu tentei achar aqui antes de gravar, mas eu não consegui, que ela fala especificamente sobre os benefícios, de uma forma muito mais ampla, da meditação. De como a meditação contemplativa, bem desenvolvida por cada um de nós, tem a capacidade, inclusive, de mudar o nosso DNA para o bem. Tá? Então, achem essa palestra no YouTube, é muito interessante. E a segunda, né, para quem ainda não ouviu, tem uma música do Michel Teló, eu não sei o nome, tá? Mas ela fala da felicidade. A felicidade está no caminho. Aproveite tudo que a vida te oferece. Aproveite os bons momentos que a vida tem, né? A vida não espera ninguém, chama a música. A vida não espera ninguém. É basicamente isso. É viver os pequenos minutos de felicidade da sua vida. Cheguei em casa com calor, tem uma água gelada? Nossa, que delícia, obrigado, meu Deus. É isso que nós precisamos desenvolver a cada dia, tá bom? Grande abraço a todo mundo, que Deus nos abençoe sempre, que possamos continuar com os nossos pensamentos elevados a Deus, que possamos continuar com as nossas medidas de proteção, de cuidado e de prevenção dessa doença. Que Deus nos ampare, nos auxilie, nos ajude hoje e sempre. Fiquem todos com Deus.